meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Hoje eu decidi fazer este vídeo. É uma forma de abrir o meu coração para contigo e para com todas as pessoas que já têm me acompanhado. Eu queria fazer-te primeiro uma pergunta. Quantas vezes você já sentiu, né? Já sentiu aquele vazio dentro do coração? Você trabalha, você corre, você conquista alguma coisa na vida, né? Mas parece que a alma ainda continua inquieta, continua insatisfeita. É isso que eu preciso conversar com vocês, pois é exatamente isso que Jesus sabia que nós íamos sentir. Por isso, quando ele começou o maior sermão da história, o Sermão do Monte, ele não começou com mandamentos duros, não começou com regras, ele começou com promessas de felicidade verdadeira. E todos nós, por natureza, queremos ser felizes. Quem diz que não quer ser feliz é mentiroso. Mas Jesus mostrou um caminho diferente de que o mundo mostra nos dias de hoje. Um caminho que não depende de dinheiro, não depende de fama, não depende de força, mas depende de um coração moldado completamente com Deus. E é isso que nós precisamos conversar hoje. Hoje eu quero abrir-me sinceramente contigo sobre as bem-aventuranças, né, de Jesus. E se tu ficares comigo até o fim deste vídeo, eu acredito que Deus vai falar contigo de uma maneira especial e profunda, de uma maneira pessoal também. Por isso já te convido, subscreva no canal Horizontes de Palavra e partilhe este vídeo. E também, se for possível, comente lá embaixo, né, qual destas palavras tocou mais o teu coração, tá? E eu preciso com que você abra a tua Bíblia em Mateus. Se você não tiver uma Bíblia ali, não faz mal, você depois pode acompanhar com mais calma, mas eu quero com que a gente navegue em Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus queridos, isso eu digo que é muito, mas muito profundo. O mundo diz: tu consegues sozinho, tu podes fazer tudo sozinho. Mas Jesus diz: só entra no reino quem reconhece que precisa de Deus. Olhe para cima agora. Olhe ao teu redor. Quantas vezes você já caíste no erro de achar que controlavas tudo na tua vida? Até que a vida te mostrou que não é assim. E esse texto que nós acabamos de ler, ser pobre em espírito, é praticamente dizer: eu não consigo sem ti, Jesus. Eu não consigo sem ti, Senhor. E esse é o primeiro passo para a grandeza espiritual. Agora te convido a ler o livro de João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 5. Olha que João escreveu aqui, muito, mas muito interessante. Eu acho que merece muito a tua atenção esse texto. João capítulo 15, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor: eu sou a videira, vós sois
os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sublinhe essa frase, por favor. Sem mim nada podeis fazer. Meus queridos, olha o que Jesus está nos dizer. Você precisa escutar com muita atenção o que Jesus está a dizer em João capítulo 5. E em Mateus capítulo 5, versículo 4. Outra vez, vocês precisam escutar o que Jesus está a dizer aqui. É incrível. Essas bem-aventurações são coisas que, me fascinam bastante. Mateus capítulo 5, versículo 4. Olha só o que o texto diz. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Eu tenho muito que vos dizer a respeito disso. O que Jesus está a dizer aqui. Abençoados são os que choram, porque serão consolados. Todos nós choramos. Todos nós choramos. Às vezes choramos em silêncio. Às vezes choramos no escuro do nosso quarto. Mas eu acredito que todas as vezes que nós choramos, Jesus está a nos dizer que as nossas lágrimas não são sinais de fraqueza. Não são sinais de fracasso. São sementes de consolo. Quantas vezes tu já clamaste a Deus? Deus, onde estás? E o céu parecia fechado. Há um texto que eu gosto muito, um texto que eu adoro muito, Salmos 34, versículo 18. Abra a tua Bíblia, tá? Se você tem uma Bíblia digital, por favor, leia. Salmos 34, versículo 18. Salmos 34, versículo 18. Esse texto é muito profundo. Assim diz: o Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Irmãos, isso é tremendo. Isso é muito, mas muito forte. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os oprimidos de espírito. Eu preciso te dizer que as tuas lágrimas são vistas. Deus recolhe todas as tuas lágrimas, cada uma delas. O Espírito Santo é chamado de Consolador exatamente para isso. E novamente Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você precisa ler Mateus capítulo 5. Você vai se fascinar. Você precisa entender de uma vez por toda. Logo eu a falar isto, né, de que você precisa entender de uma vez por toda, alguém me liga e pronto, a gravação cortou. Mas o que eu estava a dizer, né, o que você precisa entender de uma vez por toda é que ter mansidão, ou seja, ser manso não é fraqueza. Ser manso é manter as coisas sob o controle. Jesus foi o maior exemplo. Diante de Pilatos, ele poderia ter se defendido, mas ele escolheu o silêncio. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, é isso mesmo, Mateus 11, 29, é isso. Vamos lá ver, Mateus capítulo 11, versículo 29, ele deixa um texto muito claro que eu e você precisamos muito prestar atenção. Mateus 11, versículo 29. Olha só o que diz o texto. Está aqui, já encontrei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso
e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meus queridos, isso eu digo que é profundo. É algo extremamente que me mexe quando eu leio as bem-aventuranças. Jesus está dizendo: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas quando vocês aprenderem de mim. Quantas vezes perdemos pessoas importantes na vida porque queríamos ter razão em vez de ter paz? A mansidão, meus amigos, meus irmãos e a todo mundo que me segue, eu digo que é o segredo da verdadeira autoridade. Eu já quero que você mesmo navegue comigo com muita calma nas Escrituras, porque as Escrituras é o nosso guia. Outra vez, em Mateus capítulo 5, versículo 6, isso mesmo, eu ainda consigo gravar um pouquinho os textos. Mateus capítulo 5, versículo 6, diz assim: abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Esse texto, meus irmãos, é fascinante. Esse texto que Jesus diz, né, bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Quem nunca sentiu fome nesta vida? Quem? Todos nós temos fome por natureza, até os animais, até outros seres. Mas você precisa saber que só existe uma fome nesta vida que traz plenitude. A fome pela presença de Deus. A fome pela justiça de Cristo. Eu quero te provar, eu quero te mostrar o quanto isso é extremamente importante. É uma coisa aqui que eu estava a pensar, deixa-me só beber um pouco d'água. Perdão, me perdoa. Este dia tenho bebido muita água. Eu quero te provar sobre essa minha afirmação que eu estou acabando de vos dizer. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, eu até já gravei isso ou seja, no meu HD cerebral. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, amigo, amiga, irmãos e irmãs, a única fome que não engana é essa que eu acabei de mencionar. Quem busca Deus nunca sai de mãos vazias. Nunca. Se eu estiver a mentir, por favor, alguém que me contraria com as suas ideologias ou com o que ele acredita. Nas primeiras 4 bem-aventuranças, Jesus fala da nossa necessidade. Mas agora ele mostra que nós também devemos dar ao mundo o reflexo de Jesus. Nós temos que mostrar o que Jesus fez na nossa vida, mostrar que Ele é o centro da nossa vida. Porque Ele disse: bem-aventurado os misericordiosos, porque oferecem o perdão. Você está a entender a profundeza deste assunto? Você está a entender o que Jesus quer te dizer por intermédio desta mensagem? Ele também diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles veem em Deus. Você precisa ler as bem-aventuranças. E se você ler sem pressa, você vai retirar dali muitas aplicações
extremamente forte e poderoso. Jesus também disse: bem-aventurados pacificadores. Podes ler lá em Mateus 5, versículo 9. Porque eles espalham a reconciliação. Eles espalham o entendimento. Eles espalham o bom senso. E Jesus também disse: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Ele é lá no versículo 10 de Mateus 5. Porque estes mostram que Cristo vale mais do que tudo nesta vida. Tudinho. Cristo vale mais do que qualquer coisa, do que riqueza, do que bens materiais. Você precisa entender os planos que Deus tem para a tua vida. Eu não sei se você está a perceber, mas eu espero que você esteja entendendo ou percebendo o que eu estou tentando lhe transmitir. Primeiro, Deus cura o nosso interior. Ele cura o nosso interior. Depois, Ele envia-nos como uma resposta para o mundo. É o mesmo que eu estou fazendo aqui contigo, partilhando essa boa nova. Não importa se você já sabe, não importa se você nunca ouviu, não importa se você ouviu e deixou de ouvir, de acreditar. João capítulo 12, versículo 24, isso nunca mais saiu da minha mente, que diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Dá muitíssimos frutos. Eu já trabalhei com agricultura. Eu fiz o meu ensino médio de agropecuária. E normalmente uma semente, quando não morre, não germina, não dá frutos. As bem-aventuranças de Jesus é muito mais do que resposta. Tá? Eu digo que elas são o retrato de Jesus. Ele foi extremamente pobre em espírito. Ele chorou. Ele foi manso. Ele teve fome da justiça. Ele foi misericordioso. Ele foi puro, pacificador e perseguido até a cruz. E agora? E agora, meus irmãos? Ele vive para que tu também possas viver assim. É necessário com que tu entendas isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as velhas coisas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Conforme escreveu o apóstolo Paulo na segunda carta para os Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, se esta for a tua decisão, e eu digo que já é a hora de você tomar a decisão, qual destas bem-aventuranças tu mais precisas no dia de hoje? Escreva aqui nos comentários o que você pensa sobre essas bem-aventuranças. E não te esqueças, subscreva-te neste canal Horizontes de Palavras. Partilhe este vídeo também, porque alguém precisa ouvir desta palavra. Nós não podemos ficar com a palavra só para nós. Não esqueças. Não te esqueças. O reino de Deus não é só o futuro. Ele começa hoje. Ele começa dentro de ti. E se tu permitires que Cristo entre na tua vida, Ele vai transformar o teu coração. Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, meus amigos. E até o próximo vídeo aqui
no horizonte de palavras. Graça e paz.